O Setembro Amarelo, assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, é uma campanha nova e é uma campanha de prevenção do suicídio. E amarelo seria a cor da vida, seria para alegrar as pessoas. Infelizmente, é a segunda principal causa entre jovens de 15 a 29 anos. E eu tô aqui com o Dr. Guerra, ele vai nos explicar um pouquinho qual a importância da família nesses casos e quais são os transtornos que levam a pessoa a chegar a esse tipo de ação. Júlia, com as questões familiares abaladas, como estão nos últimos anos, os jovens eles não têm mais aquele amparo e aquela segurança que até algum tempo atrás eles tinham. Então nós observamos que existe uma tendência maior desses jovens a fazerem quadros de depressão e não terem uma estrutura adequada para recorrer nessas situações. E surgem algumas fugas nesses casos. Primeiro, consumo de bebida alcoólica, consumo de drogas, e isso tudo eles estão associados a gatilhos de piora de quadros depressivos e, consequentemente, maior risco no desenvolvimento das taxas de suicídio. Sim, eu tenho alguns dados aqui e mais de 95% dos casos são desencadeados por transtornos psíquicos. Tu diria que a depressão é um dos maiores motivos? A depressão, Júlia, é uma das doenças que mais está associada às questões de suicídio, mas nós temos que entender que a bipolaridade, que a esquizofrenia, que o consumo de drogas, de bebida alcoólica, eles também têm uma importância grande e nos casos de tentativas de suicídio ou suicídio. Sim. E no Brasil tem uma média de 32 suicídios por dia, ou seja, um suicídio a cada 45 minutos. Se tu comparar com a média do mundial, não é tão ruim assim, infelizmente são dados bem ruins, mas a média de suicídio no mundo é de uma morte a cada 40 segundos. Como é que tu vê isso? Como que é a realidade aqui de Capão da Canoa? O que nós observamos é que muito antes de uma pessoa cometer um suicídio, ela vai apresentar sintomas. Ela vai começar com uns sintomas depressivos que podem ser leves, evoluírem a um grau moderado e, a partir daí, associar com algum consumo de bebida alcoólica, de drogas e uma possível tentativa de suicídio. Mas quem suicida, geralmente, fala antes que está pensando em morte, comunica à família, comunica aos amigos que algo não vai bem. Mas com questões à prevenção, infelizmente, nas questões municipais, estaduais e federais, nós não observamos grandes movimentos. O sistema público de saúde, ele oferece um serviço que é quando o paciente já está doente. E é muito complicado tu tirar um paciente de uma crise. Eu prefiro prevenir essa crise, evitar com que ele desenvolva esse quadro, do que tirá-lo de dentro de uma situação dessas. Sim. E o sistema de saúde, ele não visa você tirar o paciente de maneira eficaz, ele oferece uma consulta e o acompanhamento, infelizmente, ele é muito, muito pobre nesse aspecto. Então a tendência é que a pessoa cronifique. Sim, e como que as famílias ou até os amigos, porque às vezes a pessoa se abre para os amigos e não para a família, como que eles podem identificar esses sintomas e como que eles podem ajudar a prevenir e não chegar a esse ponto? O que nós observamos em todos os quadros de doenças mentais é que existe uma mudança comportamental. Então a pessoa que antes era alegre, feliz, que tinha uma rotina de vida, ela começa a se isolar, fica um pouquinho mais triste, não ir mais nos encontros de família, evitar amigos. E é muito comum ela confidenciar alguns sentimentos com amigos mais próximos ou familiares também. Quando isso acontecer, é importante tu orientar a pessoa a procurar um pronto atendimento, um atendimento psiquiátrico, para que a gente consiga construir dentro de tudo isso uma rede que proteja esse paciente.
Sim, e fazer o diagnóstico de forma correta, no caso. O diagnóstico ele é fundamental. Mas antes do diagnóstico vem o acolhimento. De a gente entender a dor que a pessoa está passando, entender o que está causando aquele sentimento e aí começar um tratamento. Muitas vezes o diagnóstico ele fica um pouquinho afastado, mas o ideal no começo é a gente dar uma proteção a essa pessoa. E como que eu consigo levar o meu familiar ou o meu amigo a ter um diagnóstico profissional, a convencer ele, digamos assim? Porque muitas vezes eles se fecham e falam que negam o que estão passando e não querem procurar ajuda, não querem procurar um profissional. Como que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Quando a gente nega algo que está sentindo, nós, concomitantemente a isso, a gente não precisa ir fazer o tratamento. Por que eu vou tratar uma coisa que eu não tenho? Então, a partir do momento que você vai até o consultório e que compartilha o que tu está sentindo e nós juntos começamos a fazer com que o paciente tenha um entendimento disso, entender o que está sentindo, ele vai aceitar o tratamento. A probabilidade de aceitar esse tratamento é muito maior. Nós só realizamos tratamentos de algo que nós temos. Então, é muito complicado tu chegar para uma pessoa e falar, olha, você vai ter que tomar esse remédio aqui por 6 meses. Mas por que eu tenho que tomar esse remédio se eu não tenho depressão? Sim. Então, nós explicamos o que é depressão. E aí o profissional ajuda a conscientizar o paciente que ele precisa do tratamento. A conscientização da importância de ter um tratamento, um acompanhamento permanente. Então, assim, a nossa rede, ela funciona de acordo com o quê? De reintegrar esse paciente a questões familiares, a um uso correto da medicação, a um acompanhamento de psicoterapia com uma rede de psicólogas, com acompanhamento de educadores físicos, se necessário, com endocrinologistas, com cardiologistas, nós com clínicos gerais. A gente faz todo um elo e fazendo com que o paciente se sinta mais acolhido, se sinta visto. Porque alguém com depressão, ela também precisa ser acolhida. Então, a partir do momento que tu se sente útil, que tu se sente valorizado nesse ambiente, a probabilidade de tu aderir ao tratamento ela é muito maior. Sim, então não é apenas o medicamento que faz a diferença, é todo o resto. E o medicamento, ele faz uma diferença de mais ou menos quanto no início, assim? O paciente sente uma diferença ou demora para vir o resultado? Em casos de crises depressivas, sintomas ansiosos, nós observamos que o medicamento ele vai começar a fazer efeito aproximadamente 15, 20, 30 dias após o início do uso. Mas só o fato de você fazer o uso dessa medicação, ela já te motiva. Tu sabe que tu tá fazendo um tratamento e que aquilo ali é para você melhorar. Sim. Então, e muitas vezes, e isso a gente explica para os pacientes, nos primeiros 15 dias os efeitos colaterais da medicação eles podem ser muito desagradáveis, como náusea, dores de cabeça, boca seca. E isso faz com que o paciente fique preocupado muitas vezes. Então, nós explicamos também que existem efeitos colaterais e que às vezes aquela medicação ela não vai fazer o efeito que nós esperaríamos. Sim. Então, nós vamos ter que trocar o medicamento. Então, é algo que tem que ter paciência. E quando o medicamento não funciona, o medicamento tem que ser trocado e o paciente passa por uma crise. Como que deve ser tratada essa crise? Existem duas situações. O primeiro ponto é assim, qual tipo de crise que ele está passando? Se é uma crise uma crise, por exemplo, de ansiedade, de pânico, a gente pode utilizar benzodiazepínicos para conter aquele momento, para fazer aqueles sintomas reduzirem e tirá-lo daquela situação delicada. Se existem quadros depressivos e o paciente ele apresenta pensamentos de morte, nós temos que avaliar até onde são esses pensamentos de morte. Se uma coisa é você pensar em morte, outra coisa é você pensar em se matar. Então, até que ponto está indo? Outra é você ter um local definido para cometer o suicídio. Mais além, é tu escutar vozes. Então, qual é o tamanho dessa crise?
E aí, dependendo, por isso que as avaliações elas têm que ser individualizadas. Dependendo dessa crise, nós vamos ter diferentes tipos de abordagem. Sim, não tem uma fórmula exata para todas as pessoas. Não tem porque, até porque, como a depressão ela precisa de um cuidado de uma segunda pessoa ou de uma família. Imagine um idoso que mora sozinho, que não tem filhos, em uma crise dessas. Então a gente vai ter que ter uma abordagem diferente de um idoso que tem uma família, que tem filhos, que tem cuidadores e uma boa estrutura. Sim. É praticamente a mesma crise, mas com estruturas completamente diferentes. O doutor estava nos explicando que o paciente passa por pensamentos, diferentes tipos de pensamentos até chegar naquele pensamento que realmente é o problema. O que fazer quando uma pessoa próxima da família ou um amigo, uma pessoa próxima de ti, começa a ter esses pensamentos suicidas? E o que não fazer? São questões tão individuais, tão internas, que é muito difícil alguém chegar e compartilhar de maneira específica os pensamentos que vem tendo. Tanto que no consultório é algo que a gente tem que abrir uma lacuna e pescar isso. O que você anda pensando ultimamente? Que tipo de pensamento que você vem tendo? Mas quando alguém manifesta que existem pensamentos de morte, a gente tem que pensar assim: você tem medo de morrer ou você deseja morrer? Não, eu desejo morrer. E você já tem algo traçado a respeito disso? Não, ainda não. Então, peraí, vamos acolher. Sempre, pensamento de morte, a gente tem que fazer um acolhimento e levar até um profissional, porque é um sinal que algo não vai bem. E o que não fazer nesses casos? Julgamentos. Julgamentos, eles são a primeira linhagem de defesa que eventualmente as pessoas têm. Então tu tá querendo morrer porque tu não tá querendo trabalhar mesmo? Isso para quem está deprimido, escutar isso é mais um motivo para morrer. Sim. Então, evitar julgamentos. Tenho outra pergunta, e como é que eu sei quando o paciente ele está tendo apenas um dia ruim, porque todo mundo tem dias ruins, ou se ele está em um episódio depressivo? É muito boa a tua pergunta, Júlia, porque nós temos que diferenciar o que é uma tristeza de uma depressão. Então, a diferença é que na depressão a gente vai ter a tristeza, a perda do prazer. Então, você gostava de andar de bicicleta, de viajar, de encontrar com a tua família no final de semana, e aquilo, de assistir teu jogo de futebol, e aquilo ali já não está mais te dando prazer. E a perda de energia. Então, fazer as tuas atividades, ela vai se tornar mais cansativo. Então você pode até ir andar de bicicleta, mas a força que tu tens que fazer para ter esse movimento, ela é muito grande. Então depressão tem tristeza, perda de prazer, perda de energia. Somado a pode ter sentimentos de culpa, queda dos autocuidados, isolamento social, aumento do consumo de bebida alcoólica. Os homens fazem muito isso. Homens que deprimem, eles não compartilham com outros a situação que estão vivendo. Eles acabam ingerindo mais bebida alcoólica. As mulheres, elas têm mais facilidade. Então, a depressão, ela nunca vem como a tristeza é um sintoma da depressão. Mas você tem total direito, da mesma maneira que de vez em quando tu se sente muito feliz, tem dias que você pode se sentir triste. Sim, então são a tristeza atrelada a alguns outros sintomas que se identifica. Exatamente. Tem mais alguma informação relevante? Então, Júlia, nós temos o consumo de droga associado como gatilho de outros transtornos mentais. Ou seja, você tem uma depressão leve, começa a utilizar a bebida alcoólica como um fator de fuga, e isso piora, faz com que os teus sintomas eles fiquem mais graves. Você tem um adolescente com um quadro de ansiedade, eventualmente começa a consumir cocaína,
e isso se torna um gatilho para um quadro de bipolaridade. Ou seja, outra coisa, a maconha associado a desenvolvimento de esquizofrenia. Temos genes que estão ali parados, quietos, e a substância entra e faz com que aquilo ali se transforme em outra doença. Então, um dos fatores de prevenção da depressão e de outros transtornos mentais é evitar o consumo de drogas e bebida alcoólica. Então é isso, a gente fica por aqui. O Dr. Guerra acho que foi bastante explicativo e assim como vocês, eu também aprendi muito o que não fazer e como ajudar alguma pessoa que esteja passando por isso. Eu agradeço o convite do Tela 20, da Júlia, e esse é um espaço fundamental que vocês estão abrindo para se fazer a prevenção das doenças mentais. Então, parabéns à equipe de vocês e eu fico à disposição também. Muito obrigada.